Olá, meus queridos, estamos juntos novamente aí com mais uma dica de processo civil para o nosso concurso do CLDF, ok? A nossa dica agora é a dica de número 3, ok? Raquel, o que você preparou para a gente nessa dica de número 3? Simples, o último edital, ele cobrava o processo cautelar e mais, ele também cobrava as medidas cautelares em espécie. O que acontece? Com certeza o novo edital não vai reproduzir esse tópico. Por quê? Porque a gente não tem mais no nosso novo CPC a previsão de um processo cautelar autônomo e também não há uma regulamentação específica mais a respeito das medidas cautelares em espécie. Por exemplo, o arresto, sequestro, busca e apreensão, arrolamento de bens. Então o que acontece? Quando eu necessitar de uma tutela jurisdicional de natureza cautelar ou até mesmo de natureza satisfativa, só que antecipada, o nosso código agora preparou um capítulo, um tópico específico. Então, ao invés de trabalhar com a antecipação de tutela satisfativa de um lado e lá no fim tratar do processo cautelar, houve a tentativa, pelo menos, da criação de um regime jurídico único. Então, agora, a partir do artigo 294 do CPC, você vai encontrar as tutelas provisórias. E aí, olha o grande X da questão. As tutelas provisórias, elas podem ser de urgência e de evidência. As tutelas provisórias de urgência se subdividem em antecipadas, que são aquelas satisfativas, ok? E as cautelares, que são apenas assecuratórias. Então, por exemplo, se eu preciso de uma demanda judicial para poder fazer uma cirurgia que o plano de saúde se recusa a fazer, eu preciso de uma antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional definitiva. Então, o que eu quero é uma tutela provisória de urgência satisfativa, antecipada. Agora, se o meu objetivo é apenas assegurar o resultado útil do processo, ou seja, eu preciso de uma medida assecuratória ou acautelatória, então eu vou pedir uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar, certo? Por outro lado, é também possível a tutela provisória de evidência. É isso mesmo, tutela provisória de evidência, certo? Essa tutela provisória de evidência, ela já não está baseada, ela não tem nada a ver com situação de emergência, mas sim com a evidência do direito invocado, beleza? Então, Raquel, quais são os requisitos para você pedir uma tutela provisória de urgência, seja ela satisfativa, antecipada ou até mesmo cautelar? Olha a novidade, o Código de Processo Civil novo, ele fez o quê? Ele, na verdade, criou uma possibilidade de requisitos unificados. Então, tanto para eu pedir uma tutela provisória de urgência cautelar, como também uma antecipada, que é a satisfativa, eu tenho que demonstrar a probabilidade do direito invocado, tá? 2, eu tenho que demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, certo? Isso está lá no artigo 300 do CPC novo. Raquel, eu fiquei sabendo que quando você quer pedir uma tutela provisória de urgência antecipada ou satisfativa, você precisa também de um requisito negativo, que o cautelar não exige. Perfeito. Além desses dois requisitos que eu acabei de mencionar, probabilidade do direito invocado, tá? E perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esses são requisitos comuns, tá? Da tutela cautelar ou antecipada. A antecipada também exige um requisito a mais, que a gente chama de requisito negativo. Que requisito é esse? Eu tenho que demonstrar na minha petição que aquela decisão que eu estou pedindo para os efeitos serem antecipados, ela não tem risco de irreversibilidade. Então, o requisito negativo é a ausência de risco de irreversibilidade do provimento que está sendo antecipado, certo? Então, aqui, em linhas gerais, esses são os requisitos. Lembrando, tanto a tutela provisória de urgência, tá, cautelar, como a satisfativa, elas podem ser concedidas em caráter liminar, inaudita altera pars, independentemente da oitiva do réu, como também podem ser concedidas essas medidas, né? De que forma? Após uma audiência de justificação prévia ou ainda mediante caução, que pode ser uma caução real, o oferecimento de um bem em garantia, como também uma caução pessoal, também chamada de fidejussória, quando você indica uma pessoa que, né, possa vir a pagar eventual indenização. Então, nesse caso, a gente fala, né, da figura aí do fiador judicial, certinho? Quer saber mais? Então, vem aqui com a nossa equipe para o Gran Cursos Online, sua aprovação garantida.